A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando com mais um vídeo com subsídios para a classe de jovens. Na lição desse domingo, lição de número 9, veremos a realidade bíblica das finanças. Certamente vai ser um momento aqui de reflexão importante para o crescimento espiritual e intelectual dos nossos alunos. Um assunto que nem sempre é abordado, né? E que você terá a oportunidade então de estudar com eles aqui nesta semana. Antes de entrarmos no conteúdo da lição, eu quero fazer um convite para você. Como você sabe, todas as semanas eu tenho postado aqui vídeos com um resumo dos pontos principais de cada lição e também sugerido algumas possibilidades de abordagem, alguma dinâmica que você pode utilizar na sua classe. Por isso, se você ainda não está inscrito, eu te convido a se inscrever no nosso canal e também curtir o vídeo, compartilhar e, claro, deixar o seu comentário. É sempre muito importante esse feedback de vocês. A gente vai aprendendo aqui uns com os outros e vamos assim contribuindo para o avanço do reino de Deus. Então, este é o meu convite. Se inscreva, curta e compartilhe este vídeo. Dito isso, vamos para o nosso assunto. A realidade bíblica das finanças traz como texto principal Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Vamos ver que finanças é um assunto que a Bíblia fala muito a respeito dela. Segundo alguns teólogos e pesquisadores biblistas, este é apenas mais um de cerca de 2.300 versículos que tratam desse assunto na Bíblia. Dinheiro, bens, posses. Então veja, tema muito importante no decorrer das Escrituras. Segundo alguns estudiosos, a Bíblia fala mais desse assunto do que de muitos outros temas que nós julgamos vitais para a vida cristã, como o perdão, a justificação pela fé. Então isso reforça a importância do estudo desse domingo. Pode inclusive ser um bom termômetro de como anda a nossa vida espiritual e a vida espiritual dos nossos alunos, conforme a gente pode concluir aqui do resumo da lição. A forma como tratamos nossas finanças mostra quem está no controle das nossas vidas. Essa lição está organizada em 3 tópicos principais. O meu objetivo aqui nesse vídeo é fazer um breve comentário com subsídios para alguns dos pontos da lição e também propor uma dinâmica para ajudar você a envolver os seus alunos na aula e juntos vocês conseguirem atingir aqui os 3 objetivos dessa lição. Mostrar a história e a utilidade do dinheiro, saber mais a respeito do que Deus pensa sobre o dinheiro e ressaltar as advertências bíblicas quanto ao mau uso do dinheiro. O primeiro tópico apresenta um breve relato sobre a origem do dinheiro, o valor do dinheiro e a sua evolução, e termina afirmando que este é um assunto bem espiritual. A minha sugestão aqui é que você comece perguntando aos seus alunos se eles já imaginaram como seria a nossa vida se o dinheiro não existisse. Questione eles, como que compraríamos as coisas? Como que nós pagaríamos pelos serviços que nós necessitamos? Deixe eles pensarem um pouquinho e depois explique que a vida como nós conhecemos hoje, ela está organizada completamente em volta da existência do dinheiro. As próprias profissões que nós desempenhamos, a forma como se organiza o trabalho, as relações trabalhistas, as relações de consumo. Então tudo isso está atrelado à existência do dinheiro. Explique que as primeiras formas de dinheiro surgiram já na antiguidade, talvez até mesmo no período pré-diluviano, mas que até chegar aos nossos dias o dinheiro ele sofreu inúmeras alterações. A grosso modo podemos definir o dinheiro como um facilitador para o comércio, um meio de troca. No início, todo o comércio ele era baseado em trocas de produtos. Você trocava produtos que você tinha em excesso por produtos que te faltavam. E o valor era algo que era combinado, então, caso a caso ali entre as partes. Não havia uma padronização, uma tabela de preços. Imagina-se que uma das primeiras formas de determinar o valor de cada produto pode ter sido o tempo gasto em sua produção. Então, se você gastava um dia de trabalho para fazer uma determinada produção, um determinado produto, você trocaria esse seu produto por um produto que também houvesse sido gastado um dia de trabalho para a produção dele, né, de um outro artesão, de um outro produtor, enfim. Esse arranjo ele até funciona bem em sociedades menores, sociedades tribais, né, ou algo parecido. Mas conforme o tempo for passando e o nível de complexidade dessa sociedade for aumentando, o comércio de trocas ele vai começar a ficar complicado. Vamos propor aqui um exercício de imaginação. Imagine que você seja um criador de galinhas e você gostaria de ter um belo pernil de carneiro para o almoço de domingo. A solução mais simples seria propor ao criador de carneiros uma troca, uma certa quantidade de galinhas aqui por um dos carneiros dele, enfim, né? Mas digamos que ele não estivesse afim dessa troca. Ele quisesse, por exemplo, trigo ao invés de galinha. Então você ia ter que procurar um plantador de trigo e propor a troca do trigo pelas suas galinhas para daí com esse trigo conseguir o carneiro que você queria. Mas se esse agricultor do trigo ele quisesse sandálias de couro
ao invés das galinhas. Então, você ia ter que trocar as galinhas por sandálias, depois as sandálias por trigo e o trigo pelo carneiro. Dá para entender aqui, a gente poderia estender esse exemplo aqui quase que ao infinito, né? Mas já dá para entender a dificuldade que seria viver numa sociedade assim. Então, nesse caso, o que resolveria o problema seria se tivesse um produto que ambas as partes aqui concordassem que tivesse um valor, que pudesse facilitar essa troca. E aí que surge então a noção do dinheiro. O livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 17, mostra Caim edificando uma cidade. Você pode ler isso aqui com os seus jovens, né? E você vai observar ali que Caim edificou uma cidade. Para muitos seria aqui até um certo exagero da Bíblia. Seria uma cidade talvez pequena, com poucos habitantes. Mas a verdade é que a Bíblia não apresenta detalhes sobre o tempo em que isso aconteceu. E dado o fato de que muitas pessoas daquela geração de Caim viveram 900 anos, 800 anos, a Bíblia também não fala quantos anos Caim viveu, mas é possível imaginar que Caim também tenha vivido lá seus 900 anos. Sendo a fecundidade aqui nessa época bastante elevada, Caim pode ter tido centenas de filhos, e se esses filhos também tivessem outros 80 filhos ou 60 filhos ao longo de 20, 30, 40 anos ali, dá pra gente perceber aqui, né, a grande quantidade de pessoas aqui em poucas gerações, como esse crescimento exponencial aqui, qualquer família aqui já teria potencial para se transformar assim numa pequena cidade. Ainda mais se nós entendermos cidade como uma estrutura urbana, com algum tipo de organização complexa, com divisão de tarefas e funções, né? Porque é esse tipo de arranjo que teria sido necessário para poder viabilizar um tipo de vida sustentável para uma comunidade maior. A organização tribal ela funciona quando você tem poucas pessoas, mas isso também já é algo que a antropologia e a arqueologia, a história, enfim, comprovam. Quando essas sociedades tribais elas ficavam muito grandes, né, quando havia um grande número de indivíduos, via de regra elas se dividiam em duas tribos, porque não havia como sustentar uma grande quantidade de pessoas com um modo de vida muito primitivo. Então, para que houvesse a sustentação de uma família com centenas de indivíduos, a única forma possível seria um arranjo urbano, divisão de tarefas, aquilo que a gente conhece então hoje como uma cidade. E nesse caso, tal como a cidade edificada por Caim, certamente outras teriam surgido aqui e ali. E aí, nesse contexto do surgimento das cidades, que deve ter surgido também o dinheiro, como meio de facilitar as trocas entre as pessoas. Teria de ser algo que não apenas as partes aqui de uma negociação aceitassem, mas que também terceiros, né, outras pessoas também considerassem como sendo valioso, para que aquela pessoa que está recebendo este objeto, este produto, pudesse posteriormente trocar por outras coisas que ela desejasse. Teria de ser algo que fosse razoavelmente difícil de se conseguir. O dinheiro ele precisa ser escasso, senão ele perde o valor. Países que não entenderam esse princípio e imprimiram dinheiro à torto e à direito, como se diz aí, geralmente acabaram gerando hiperinflação e acabaram falindo, né, diante de crises econômicas colossais. Inclusive, a própria história do Brasil, aqui nos anos 80, é um bom exemplo disso, o perigo da hiperinflação. Nesse sentido, podemos imaginar, né, que já nessa civilização pré-diluviana, que era uma civilização bastante avançada, fala-se ali em metalurgia, siderurgia, indústria de lazer, inclusive, né, com a música e tudo mais. Então havia, sim, algum tipo de arranjo complexo de cidade e possivelmente havia também dinheiro nessa sociedade. Mas a Bíblia mostra que aquela geração e qualquer dinheiro que elas pudessem ter criado sucumbiu no dilúvio. E aí poderíamos imaginar que acabou-se a história do dinheiro. Só que muitos dos conhecimentos e invenções pré-diluvianos logo já voltaram, quando Noé e a sua descendência ele começaram a repovoar a terra. A Bíblia já mostra ali que Noé construiu uma vinha e começou a produzir bebida, né? Começou a produzir vinho. E esse seria um conhecimento pré-diluviano, né? E Noé não inventou isso do nada posteriormente. Então, essas pessoas viviam muitos anos, essas pessoas haviam acumulado muito conhecimento e logo elas começaram a difundir de novo esses conhecimentos. Então, é possível que a própria noção de dinheiro, ela também voltasse a acontecer. A própria noção de cidades, né? Ela também vai existir já logo nas primeiras gerações aqui após Noé. Gênesis 10, por exemplo, apresenta Nimrod, que seria um bisneto de Noé, então alguém pouco tempo depois do dilúvio, como alguém que começou a ser poderoso na terra, é a expressão que a Bíblia utiliza, e acabou criando aqui talvez o primeiro império do período pós-diluviano. E novamente a Bíblia fala em cidades, e pelo menos para mim isso remete a comércio e moedas. Falando em moedas, historicamente as primeiras moedas que se tem notícia surgiram no século VII a.C., no antigo reino da Lídia, um reino que é situado no território onde hoje está a moderna Turquia. Na época, governada por um lendário rei conhecido como Aliates.
As moedas do rei Aliates, elas eram feitas de uma liga de ouro e prata, conhecida como electrum. E a invenção dessas moedas foi algo tão revolucionário que logo centenas de cidades, estado e outros reinos da região também começaram a fazer as suas próprias moedas. E para a imensa maioria delas, o ouro era o metal preferido. Além da questão da beleza, da raridade, o fato de também ser imune à ferrugem e à corrosão, né, são algumas das razões, mas também tem aqui um fator religioso. Boa parte das antigas religiões politeístas da antiguidade, elas veneravam o sol de alguma forma, talvez por perceber a relação dele com a vida na Terra. Por exemplo, o papel do sol no crescimento das plantas. Sem sol não tem vida vegetal. É um processo que hoje nós conhecemos como a fotossíntese, né? Mas na época, como era comum, na ausência de uma explicação, criava-se uma explicação lendária, uma explicação mitológica. Essa é a base de todas as mitologias. Então, mitologicamente, explicava-se que havia ali o trabalho de um deus do sol, né? Uma divindade que tivesse algum domínio, algum controle sobre o sol. E praticamente todas as mitologias antigas possuem um deus solar no seu panteão, das mais primitivas até as mais evoluídas. Os egípcios, por exemplo, tidos como uma das civilizações mais intelectuais, né, mais avançadas do passado, teve uma certa época da sua história em que viveram inclusive um monoteísmo. E esse monoteísmo era centrado justamente em um deus do sol, o deus Ra, ou como ficou conhecido depois, Amon-Ra. Então eis aí a ligação do sol com o ouro. Isso também serve para explicar o próprio formato das moedas, né? A forma arredondada delas. Em um patamar um pouco menor também estava a prata, que possuía aqui uma estreita ligação com a lua, no mesmo sentido do ouro com o sol. E a lua também é um outro astro celeste aqui que também é muito ligado às divindades do paganismo antigo. Mas, ao longo do tempo, outros materiais também acabaram sendo usados como dinheiro. O bronze, o cobre, pedras preciosas, entre outros minerais aqui. Um caso muito famoso é o do sal. O sal ele era tão importante na antiguidade que dele deriva até a nossa palavra salário, né? Visto que, num certo momento, aqui os soldados romanos eles eram pagos parte em moedas e parte em sal. O sal era muito valioso, a ponto de, em algum momento aqui da antiguidade, ele valer o mesmo peso dele em ouro. Então as pessoas trocavam, né, 1 quilo de ouro por 1 quilo de sal. Olha a importância que esse mineral tinha aqui para a antiguidade. Muitas cidades da Europa, inclusive, foram criadas não apenas próximas de fontes de água, de rios, como também de minas de sal mineral. É o caso, por exemplo, de Salzburg, a Áustria, né? Inclusive conserva o nome aqui, né? A cidade do sal. Na Inglaterra, muitas cidades que terminam com "wich", como por exemplo Greenwich, Sandwich, Norwich, todas essas cidades eram cidades produtoras de sal. Esse "wich" no final aqui tem relação com o sal. Então o sal ele era muito importante e por esse motivo então também utilizado como moeda, né, como meio de troca em determinado momento da história. Há relatos de outras sociedades que usavam pedras, né, pedras gigantes aqui como dinheiro. Outras ainda utilizavam conchas. Outras, como aqui na América, usavam sementes ou frutos, né? Os astecas, por exemplo, utilizavam o grão do cacau como o seu meio de troca. E veja que em todos esses casos havia, além do valor simbólico, também um valor no próprio produto. Mas por volta do século XVI ou XVII, com a modernidade, com as grandes navegações, com a maior complexidade das relações comerciais aqui entre os países, começa a surgir uma nova forma de dinheiro, o papel moeda, que é algo que já não tem um valor em si mesmo. Imagina-se que as primeiras formas de papel moeda foi quando eles começaram a deixar o seu ouro, a sua prata com os joalheiros, né, com os ourives, e em troca o ourives dava para eles papéis, recibos, né, dizendo que tinha lá uma certa quantidade de ouro guardada. E as pessoas começaram a usar esses recibos, então esses papéis, como um meio de comprar e trocar as coisas aqui entre eles. Isso depois numa escala maior, né, os banqueiros começam a surgir, os próprios bancos nacionais, os reis, né, os reinos começam a emitir esse papel aqui. Mas, óbvio, o papel moeda ele é algo que já não tem um valor em si mesmo. Então ele representa um valor dentro dos limites da atuação ali de quem emitiu aquele papel. Um papel emitido, por exemplo, por algum banqueiro de uma cidade italiana, como Gênova ou Veneza, ele poderia ser útil ali, no seu local de origem, mas ele não ia ser necessariamente aceito por um comerciante da França. Então, precisou continuar a sua evolução aqui até chegar no modo como nós vivemos hoje. Temos hoje um sistema monetário
unificado. Através de taxas de câmbio a gente pode trocar o dinheiro mesmo entre países, né? Então os papéis, moedas de diversos países estão todos dentro de um sistema global, onde há relações aqui, podemos fazer as taxações, né? As relações entre eles. Mas a evolução continua, né? Cartões magnéticos, transferências digitais, né? Olha o Pix aí, né? Moedas totalmente digitais como o Bitcoin, né? E outras inovações. A bem da verdade, atualmente podemos dizer que o dinheiro na nossa sociedade é simplesmente alguns números armazenados em algum servidor, que a gente acessa através de uma tela ou através de um extrato impresso. E esses números vão trocando de dono aqui em um clique. Quando você faz um empréstimo, por exemplo, no banco, o que o banco faz é colocar alguns zeros a mais, né, alguns dígitos a mais ali na sua conta. E com aqueles números a mais, você vai com o seu cartão magnético, com o seu celular, enfim, fazendo Pix, né, pagando as coisas, comprando coisas. Então o dinheiro hoje virou algo completamente diferente, né, daquele valor, moeda, né, que havia lá na antiguidade. Agora, o que se mantém é o fato de sempre ser algo que não é muito abundante e que seja aceito por um grande número de pessoas como meio de troca. E aí vem a pergunta: a Bíblia condena o dinheiro? A resposta é não. A Bíblia condena o amor ao dinheiro. Muitas pessoas erram nesse sentido, muitas pessoas, levadas por uma interpretação equivocada da Bíblia, no passado, por exemplo, condenavam os banqueiros, condenavam os comerciantes, condenavam as pessoas que tivessem dinheiro, né, os ricos, como se fosse algo que a Bíblia condenasse. Mas o que a Bíblia condena, então, é o amor ao dinheiro. Por isso que em 1 Timóteo 6, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males, não o dinheiro, o amor ao dinheiro. Quando Paulo usa a palavra amor, ele está se referindo aqui ao amor desejo. No grego, o amor eros. Os gregos tinham várias palavras que nós traduzimos hoje como amor. O eros é o amor no sentido de desejar aquilo que você ainda não tem. Quando você ama o que você já tem, então eles usavam outras palavras, filia, storge. Mas em relação ao dinheiro, aparentemente é sempre eros. Como escreveu Salomão em Eclesiastes 5:10, quem ama o dinheiro nunca está satisfeito. Quem ama o dinheiro sempre quer mais. E aí, como Paulo escreve, acabam caindo em tentação e laço e se tornam escravos do dinheiro. E aqui chegamos ao cerne do ponto 3 do primeiro tópico. É um assunto bastante espiritual. O dinheiro foi a única coisa que Jesus afirmou que teria o poder de rivalizar com o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Mateus 6:24, não podeis servir a dois senhores. Como afirma o subsídio da nossa lição, você não pode ser escravo do dinheiro e ainda servir a Deus. Veja como isso impacta a nossa vida espiritual. E é por isso que no tópico 2 nós vamos nos aprofundar no que Deus pensa acerca do dinheiro. E é aqui que nós vamos entender, como eu mencionei lá na introdução, por que as escrituras falam mais dele do que de muitos outros temas aqui que nós consideramos vitais para uma vida cristã sadia. Porque Deus não quer que nós sejamos escravos do dinheiro. Deus conhece o potencial destrutivo que isso causa em nossa vida. E para isso, Deus preparou um antídoto. Como combater a avareza? Como combater a ganância? Praticando a liberalidade, o desapego aos bens materiais. E como nós podemos fazer isso? Uma prática muito simples e muito antiga que ela pode nos ajudar. Estou falando dos dízimos e das ofertas. Esse ponto da lição está muito bem explicativo aqui, né? Então eu vou apenas destacar aqui a questão de que ele é anterior à instituição da lei. Conforme nosso comentarista destaca, Abraão ele entregou dízimos a Melquisedeque, rei de Salém, que é uma figura ou um tipo de Jesus aqui no Antigo Testamento. Então, nesse caso, isso quebra então o argumento dessas pessoas que afirmam que dízimos não são coisas para a nossa era, porque elas teriam sido coisas apenas para os judeus, apenas para o judaísmo, né, dentro do Antigo Testamento. E entendemos então que não, porque Abraão honrou Melquisedeque antes ainda da instituição da lei. Agora, dar a Deus não é apenas uma das formas de honrar a Deus, mas também de manter essa área da nossa vida sob disciplina. Deus não está interessado no nosso dinheiro, mas sim na honra que nós vamos prestar a Ele. E por que Deus deseja ser honrado justamente com os nossos bens? Qual que é a importância desse tipo específico de honra? Aqui eu lembro do profeta que no Antigo Testamento escreve, né, que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Então nós podemos prestar um culto a Deus, adorarmos a Deus, mas se esta área da nossa vida não estiver totalmente sujeita à vontade de Deus, então nós estaremos prestando um culto incompleto. E quando nós conseguimos honrar ao Senhor justamente nessa área, que é aquela que mais domina e mais prende o nosso coração, então nós estamos cumprindo o verdadeiro sentido da palavra honrar. Nós estamos fazendo distinção, colocando Deus acima dos nossos maiores valores. Então, nós temos que aprender a dar,
porque amamos mais a Deus do que aos nossos bens, não por causa da utilidade da oferta em si. Inclusive, esse é um outro ponto aqui que você pode abordar com seus jovens, caso apareça este comentário, né? O que é feito com o valor das nossas ofertas, com o valor do nosso dízimo, não cabe a nós julgar. A questão que interessa para nós aqui é entre nós e Deus. Depois de entregue a oferta, aí é uma relação entre Deus e aquele que recebeu a oferta, se ele vai fazer um bom uso dela ou não. Obviamente que se você está numa igreja, né, onde não há um correto empenho desses recursos para o avanço do reino de Deus, né, para o crescimento da igreja, enfim, e há uma prática ali talvez de enriquecimento ilícito desse pastor, desse obreiro, então é óbvio que você deveria sair dessa igreja. Isso não é uma igreja, isso não é um pastor. Como a Bíblia nos diz, há lobos disfarçados de ovelhas, né, que causam um estrago muito grande. Então você precisa também estar atento a isso. Outro ponto a enfatizar aqui é uma questão também de gratidão e não de barganha. Deus, ele conhece a nossa intenção, então é inútil tentar barganhar com ele. O nosso texto principal de Provérbios 13:9 diz: honra o Senhor com os teus bens, com a primeira parte dos teus ganhos. E o versículo a seguir, versículo 10, diz: e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então veja, há uma promessa implícita aqui com aquele que honra o Senhor com os bens. Mas isso não nos dá o direito de fazer uma espécie de cobrança, né? Não é uma barganha. Então, quando nós honramos a Deus, Deus ele também nos honra, né? Nos enche os celeiros e transborda de vinho os lagares. Então, ou seja, aqui está falando de uma provisão de Deus. Então, note que também não é uma questão de enriquecimento, como pregam alguns teólogos aí da doutrina da prosperidade, né? Que se você oferta, se você dizima, então você vai enriquecer. A Bíblia fala aqui de provisão e não fala exatamente de enriquecimento. Então, não é uma barganha, é uma questão de confiança e fidelidade. E para demonstrar isso, vamos aqui à nossa sugestão de dinâmica. A dinâmica de hoje tem o objetivo de trazer os seus jovens para interagir, né, para conversar aqui a respeito desse assunto e também ilustrar de uma forma que eles compreendam essa questão da fidelidade. A dinâmica baseia-se nas metodologias ativas, na rotina de pensamento, agrupe, pense e compartilhe. Então você vai agrupar os seus jovens em grupos, talvez duplas, trios, quartetos no máximo, e vai pedir para eles pensarem a respeito dessa questão. Um funcionário é flagrado pelas câmeras desviando uma pequena quantidade de dinheiro do caixa da empresa. Imagina, talvez um vendedor numa loja, e a cada compra que ele passa, ele vai tirando alguns reais ali e vai colocando no bolso dele. E aí o patrão observa isso pelas câmeras. O que o patrão vai fazer? Então você dá ali 2 minutinhos para que eles conversem dentro do grupo qual é a atitude correta que esse patrão deve tomar. Eu acredito que vai ser consenso ali entre eles de que esse funcionário vai ser, no mínimo, demitido, né? Vai ser demitido, talvez alguns vão propor que ele devolva o dinheiro que ele roubou ao longo do tempo, talvez outros ainda vão até pensar em chamar a polícia, né, para prender esse funcionário, enfim. Então eu acredito que vão pelo caminho da justiça, né? Isso é o que se espera aqui que nós façamos. Então você vai ouvir os jovens sobre as atitudes que o patrão vai tomar, e aí você vai ler com eles aqui 2 referências bíblicas. A primeira, Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então você vai colocar essa questão, que nós, muitas vezes, quando nós estamos roubando a Deus, ao não entregar o nosso dízimo da forma adequada, ao não ofertarmos no culto da forma devida, nós estamos na situação desse funcionário. Ah, mas é pouco, é um valor pequeno que eu estou desviando aqui. Mas ainda assim, o que o patrão vai fazer? Deus nos coloca como mordomos. Mateus 25:21 é a parábola aqui do Senhor, né, e dos talentos. Então Deus nos entregou os bens materiais, as riquezas, o nosso próprio salário, enfim, né, como diz ali o texto, a leitura bíblica que nós lemos em Deuteronômio, é o Senhor que nos dá essas condições. Então nós somos apenas mordomos desse dinheiro. Esse dinheiro não é nosso. E nesse sentido, então, você relaciona esse texto de Malaquias com o próprio texto de Mateus 25, onde o Senhor está dizendo ali, o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que você vai fazer o seu jovem entender a relação que tem do nosso texto principal aqui. Honra o Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Quando nós somos fiéis nesse pouco que o Senhor nos dá, então o Senhor nos abençoa mais e mais. O que aconteceria se fosse o contrário?
se este funcionário, quando o patrão visse pelas câmeras a atitude dele, fosse uma atitude correta, uma atitude sempre pensando em prol do caixa da empresa e não em subtrair valores dali. Certamente que esse patrão ia se agradar da atitude do funcionário, iria dar uma promoção, ia dar um aumento salarial. Então esse é o ponto, este é o cumprimento de Provérbios 3, 9 e 10. Eu acredito que essa dinâmica, essa reflexão aqui vai fazer com que os seus jovens interajam e vai conseguir explicar para eles, né, ilustrar de uma forma mais prática esta questão do que envolve a entrega dos nossos dízimos. É uma questão de honra, é uma questão de fidelidade e é uma via de mão dupla. Nós honramos a Deus, somos fiéis para com Ele, por uma questão de gratidão, mas ao mesmo tempo isso enseja da parte de Deus também que nos honre, que nos abençoe, que Ele seja fiel para conosco. Depois dessa dinâmica, desse momento de interação aqui, de conversa com seus jovens, e aí a gente chega aqui no tópico 3. Tópico 3 podemos dizer o seguinte, né? Eu fiz tudo isso, honrei a Deus, fui abençoado, e agora? O que eu vou fazer? Aí vem o texto de Deuteronômio. Então aqui, essa parte aqui do tópico 3 é uma parte bastante prática, onde o comentarista coloca aqui algumas advertências para que nós façamos um bom uso do nosso dinheiro. Ele fala, por exemplo, a questão da avareza, e eu lembrei aqui do versículo de Colossenses 3, de 5 a 6, onde faz-se aqui a comparação da avareza com a idolatria, né? A ganância ou a avareza é sinônimo de idolatria. E aí Paulo conclui aqui aos Colossenses, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, um versículo interessante para você observar aqui com os seus alunos. Também o comentarista adverte contra o enriquecimento ilícito. Hoje está muito na moda aí jogos de azar, casas de apostas. Então é importante que nós façamos essa advertência aqui aos nossos alunos. Nem todas as formas de se ganhar dinheiro são formas honestas, são formas lícitas. Por exemplo, o texto do Antigo Testamento que menciona ali a respeito da prostituição. Então não deveria ser trazido oferta, né, com valor advindo da prostituição. Então veja, não é todo tipo de oferta, não é todo tipo de dízimo que o Senhor está apto a receber. Então isso entra também aqui essa questão das pirâmides financeiras, das casas de aposta. Então você precisa advertir os seus jovens aqui quanto a essas práticas. Uma outra advertência aqui é em relação a ser fiador. A Bíblia é muito clara, não seja fiador de ninguém. Nós podemos nos dar mal financeiramente devido às nossas próprias escolhas, mas quando nós nos tornamos fiador, a gente muitas vezes vai se dar mal devido às escolhas erradas de terceiros, né? Então por que nós faríamos tal coisa? Então a Bíblia é muito clara nesse ponto, deixa essa advertência também aqui para os seus jovens. E por fim, o subtópico final, saiba lidar com o dinheiro. Então aqui você pode mencionar a importância de poupar, de investir. Também pode advertir aqui em relação ao crédito fácil, né, o cartão de crédito, os financiamentos. Então tudo isso são advertências importantes aqui que o seu jovem que está numa faixa etária que começa muitas vezes a ter esse contato com o dinheiro, ele precisa estar atento quanto a isso. Um ponto muito importante aqui para fechar a nossa lição é a questão do consumismo. O comentarista inclusive faz alusão a esta frase, né? Que no consumismo você compra com dinheiro que você não tem, algo que você não precisa para impressionar alguém que você nem conhece. Então o consumismo é algo muito perigoso. Mas na verdade aqui essa relação com o dinheiro a gente precisa evitar os extremos. E eu lembro da parábola aqui do filho pródigo. No filho pródigo você vê esses dois extremos. Um dos irmãos era o gastador, o perdulário, o consumista, né? Pegou a sua herança e torrou toda ela. Já o segundo filho é o extremo oposto, é aquele que não aproveitou. Tanto que quando o seu irmão volta e o pai faz a festa, você pode ler isso lá no livro de Lucas, né? Na parábola do filho pródigo, você vai observar que ele ficou revoltado com aquilo, ficou com raiva. E aí ele inclusive diz o seguinte: pai, eu estive o tempo todo aqui trabalhando como um escravo para você. Então veja que era alguém que talvez trabalhava demais e não tinha nem tempo e nem vontade, nem interesse, né? Ou nem sabia que ele poderia se divertir, que ele poderia aproveitar a vida. E aí a resposta do pai foi essa: olha, você, tudo que eu tenho aqui é teu, né? Tu poderia ter aproveitado, mas você não fez essa opção. A parábola do filho pródigo, ela termina meio que em aberto, né? Mas ela mostra para nós esses dois personagens, os dois extremos que tem que ser evitado: aquele que gastou tudo e aquele que não gastou nada, que foi talvez avarento, mão de vaca, né? Não aproveitou como devia a vida. E aí tu pode fechar a sua aula com Eclesiastes 9, capítulo 9, versículos 7 a 10. Olha o conselho de Salomão aqui, no final da sua vida, o homem mais rico que já existiu segundo a Bíblia. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça.
Goze a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nessa vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Se você conseguir, professor, ao final dessa aula, levar o seu jovem um pouquinho mais perto deste ideal exposto aqui por Salomão no Eclesiastes, eu tenho certeza que terá valido a pena essa aula. Alguém que está equilibrado, que sabe lidar com o dinheiro, que sabe honrar a Deus, que sabe o aspecto espiritual envolvido na questão das finanças. Não vai se deixar levar pelo consumismo, pelo crédito fácil e nem pela avareza. Esta é a forma correta como Deus gostaria que nós lidássemos com o dinheiro. Ele nos servindo, Ele servindo a ampliação do reino de Deus, mas jamais nós sendo escravos do dinheiro. Que Deus te ilumine, que Deus te dê graça para que você consiga expor essa lição aqui com clareza, com sabedoria para os seus jovens. Se você acha que esse conteúdo te abençoou, te ajudou, te deu ideias para apresentar essa lição, eu mais uma vez peço que você curta esse vídeo, compartilhe com os professores e também deixe aqui o seu comentário. Um forte abraço, nos vemos em nosso próximo vídeo. Deus abençoe.